Mau humor e apatia crônica. A depressão encoberta que você precisa conhecer. Ainda que associemos a depressão com a tristeza, às vezes, também podemos desenvolver um mau humor e apatia crônicos que, se persistirem ao longo do tempo, podem causar transtornos psicológicos. O mau humor e a apatia crônica escondem, muitas vezes, uma doença que demora bastante a ser diagnosticada. Passa-se períodos prolongados, em que qualquer palavra afeta, e começa-se o dia com mal-estar e sem energia. Não se tem ânimo e perde-se a capacidade de ver o lado positivo das coisas. O mais complexo desses estados é que, apesar de tudo, continua-se com a funcionalidade. É possível trabalhar, continuar andando daqui para lá, conversar e até fingir sorrir. No entanto, sabe-se que há algo acontecendo, mas até receber o diagnóstico adequado, passa-se uma época muito complicada a nível pessoal. Esse problema tem nome: distimia, uma doença que você precisa conhecer. Mau humor e apatia crônica, uma doença que pode ser hereditária. Todos podem experimentar o mau humor e a apatia que cerca e asfixia em alguns dias. É algo normal, porque as emoções negativas fazem parte da vida. No entanto, esses estados anímicos caracterizados pelo mal-estar costumam ter pouca intensidade e durarem pouco. Basta mudar de ares, deixar de dar importância ao que não vale a pena para, pouco a pouco, sentir-se muito melhor. Por outro lado, há pessoas que vivenciam esse mal-estar dia após dia, inclusive, durante vários anos. Quando a tal percepção de mal-estar carregado de negatividade dura entre 6 meses e 2 anos, já estamos diante de uma depressão. Falaremos sobre ela. Distimia, o transtorno do humor mais comum. Estamos diante de um tipo de depressão leve, mas muito comum entre as pessoas. Segundo o DSM-V, Manual de Diagnóstico dos Transtornos Mentais, caracteriza-se por falta de energia, sentimentos de negatividade e apatia, dias de insônia e outros de grande sonolência, falta de apetite, sensação de desespero, deixamos de acreditar no futuro, não se consegue concentrar, sensação de que ninguém compreende. Assim como falamos no início, uma das características da distimia é que pode-se viver muitos anos com ela, sem que se tenha um diagnóstico. O peso da genética na distimia. Um dado importante para considerar: a distimia tem como origem uma alteração na neuroquímica do cérebro. Ou seja, não é preciso buscar desculpas para este mal-estar. Muitas vezes, falta o combustível químico do bom humor, por causa de um déficit nos níveis de dopamina. É comum que a distimia passe de pais para filhos. Quando crianças, vemos nossas mães, ou pais tristes, ou de mau humor, e nos custa muito entender o que está acontecendo. Quando crescemos e chegamos na adolescência, e ao início da vida adulta, começamos a passar pelo mesmo. O peso da genética está aí, assim como essa pequena alteração nos neurotransmissores. Tudo isso deve convencer da necessidade de seguir um tratamento médico adequado. Controlar a distimia dia a dia. Apesar desse transtorno ser uma depressão leve, se não for bem tratado, pode resultar em uma depressão grave. O mau humor e a apatia sempre têm uma origem que deve ser tratada. Se perceber que, quase sem saber como, tudo te afeta, e se cai numa sensação de profundo abatimento, em que tudo perde o brilho e interesse, é o momento de pedir ajuda. Há necessidade de um diagnóstico.
Ouvir que se tem uma depressão sempre assusta. No entanto, não há nada melhor que conhecer nosso inimigo para conhecer suas fraquezas e vencê-lo. O diagnóstico vem acompanhado, por sua vez, de um tratamento médico. É possível que, no começo, não ofereça o resultado que esperamos. Por isso, os profissionais de saúde vão oferecer vários tratamentos que, no final, se ajustarão às suas necessidades. Encontre o combustível vital que permita a você seguir adiante. O tratamento farmacológico deve ser sempre acompanhado por uma terapia adequada, em que sejamos capazes de emergir da couraça que criou uma crosta em nosso cérebro de maneira permanente. Busque novos sonhos para sua vida cotidiana. Às vezes, não basta propiciar uma pequena mudança, há momentos vitais em que precisamos virar a página. O apoio da família é essencial. No entanto, tenha em mente que há pessoas que, longe de entenderem a depressão, pensam que nos sentimos assim por sermos fracos. Escolha bem quem você deseja ter ao lado. A depressão, mais do que ser curada, é ser superada. Não estamos diante de um resfriado, em que basta que nossas defesas combatam e vençam o vírus. Uma depressão requer força pessoal, ânimo, um bom tratamento, e essa vontade que emerge de nosso próprio interior. Por fim, sempre preste atenção às suas emoções. Se perceber que o mau humor e a apatia formem muros cotidianos, que levam embora sua energia e bem-estar, busque ajuda. Enfim, você merece se sentir melhor e pode consegui-lo.